Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado, engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador de nossa alma. Amém? Graças eu dou ao Pai pelas inúmeras bondades diárias dele. O Senhor tem sido maravilhoso com todos os seus filhos e filhas, nos dando tempo para aprofundarmos no conhecimento de sua palavra, que é o grande tesouro da vida do cristão, amém? Como está o título aí, o cristão e o sacerdócio real. Nós cristãos sabemos que Cristo é o sacerdote fiel e não há sacerdócio, né, como era feito antes dele. Não é para se fazer as mesmas práticas que era necessário que alguém, né, que tivesse num grau aí de santidade diferenciado das demais pessoas do povo de Israel, fizesse o sacrifício em expiação do pecado do povo. Como eu já disse, o último caso registrado que conhecemos é o de Zacarias. Então era necessário que entrasse no templo com incensário, né? Tinha todo um caminho ali percorrido, representando coisas futuras que se cumpriria no Filho. E Hebreus 8 vai falar bem que não que Cristo teria que, no caso, né, se não fosse compreendido o grande mistério de Deus entre toda a humanidade, se entende que, como está escrito lá, não há necessidade dele vir e fazer esse sacrifício repetidas vezes, porque uma única vez foi aceito pelo Criador, mas antes era feito. Foi o assunto, não do vídeo anterior, mas o outro, que eu falo a respeito disso, desse sacrifício. Era necessário, né, que um sacerdote anualmente entrasse no templo para fazer essa expiação do pecado para o povo. Se você ler Hebreus, está lá detalhando, por conta dessa fraqueza, por conta que uma hora morreriam, não eram perfeitos, como o Filho é perfeito. Por isso o diferencial até a forma como ele veio ao mundo, através de um ventre de uma virgem, sem a consumação de carne entre homem e mulher. Então tudo nele é o diferencial necessário para que se cumprisse aí a nova aliança, esse tempo ao qual nós vivemos depois dele, tempo em graça, para que muitos fossem e sejam revelados, compreendendo o seu chamado, compreendendo o que é ser cristão. Eu teria que falar muita coisa, mas é tudo sequência, é o que eu tenho dito, né? Não compreendendo tudo isso, as pessoas se apegam a práticas e muitas delas estão muito confortáveis, acreditando que não, acreditando que estão fazendo tudo direitinho como manda o Evangelho, e não é bem assim. Que se percebem que uma hora ou outra acaba que se fazendo, né, práticas que não convêm, voltando para a autojustificação. No modo de falar, no modo de professar a palavra do Criador, fica muito evidente isso. Para quem já compreendeu essa questão toda do Cristo ser o sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote perfeito que intercede por nós e que já foi cumprido nele. Muita coisa se cumpriu, muita coisa não, de Moisés até
ele se cumpriu tudo nele. Então a gente precisa do quê? Precisa entender esse sacerdócio real. Então, se não há mais necessidade de sacerdotes para interceder, para entrar no templo, para fazer o sacrifício, essa coisa toda, e aí as pessoas confundem muito quando a gente fala assim. As pessoas entendem que a gente está colocando, mas não tem mais essa coisa de morte de animal, não tem mais aquela coisa. Tem muita coisa que é colocada. Uma questão do dízimo, né? Tem Malaquias, se entende que era para aquele povo. Existe também a questão dos sacrifícios, né? Existe aquela coisa de subir ao monte. Muitas coisas ainda são feitas, né? Porque as pessoas entendem que é desta maneira que elas devem professar sua fé. Elas acreditam fielmente que elas estão corretas. E aí quando vai se examinar o livro de Isaías, Jeremias 7, se percebe que estão fazendo práticas que são igualitárias ao que o povo de Israel precisava fazer. Então tudo era voltado para o físico. Vem uma mensagem agora em mente, quando o povo quer muito ouvir o Criador. Só Moisés podia ouvi-lo e o povo não entendia o porquê dessa separação, né? O Criador é santo, importa que se esteja na vontade dele, fazendo a vontade dele, como Abraão, como Moisés e tantos outros. Então, sempre houve na história, até o Salvador Yeshua, esses separados. Mas o povo queria ouvir, porque no fundo, na compreensão, o povo queria testificar se de fato Deus era o Deus de Israel, que Deus era esse, né? Que tinha ali o particular com Moisés. Então, o Criador dá ali as instruções e esse pessoal precisou fazer algumas coisas para se preparar para ouvir o Criador. Precisaram se purificar na questão física, não ter a questão a relação, né? Não poderiam se relacionar. Os casais precisavam se lavar, muitas vezes. Tudo isso tem uma representação muito profunda espiritual. Para então conseguir chegar a esse momento de ouvir a voz de Deus, literalmente, né? Porque o Senhor lhe falou, mas eles não conseguiram, eles não estavam preparados, porque embora eles estavam ouvindo a voz mesmo do Criador, hoje nós ouvimos a voz do Pai, que é a voz do Espírito Santo. Então conseguimos suportar, assim, no sentido de não sermos levados ao pânico, né? A dificuldade de conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, por conta que o Espírito Santo está em nós. Mas para que isso ocorra também é necessário que haja purificação, haja santidade, haja busca, haja renúncia, né? Arrependimento de pecados. É um processo. Então o povo pede ali para que o Senhor pare e fale somente com Moisés. A representação espiritual é muito profunda. Se iguala aos nossos tempos hoje. E eu estou falando disso, me veio em mente, eu nem separei aqui a mensagem, mas se vocês leem lá acredito que em Gênesis, né? Em Êxodo, a Gênesis, mas em Êxodo vocês vão testificar dessa passagem. Hoje não é, embora o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, e estamos num tempo de misericórdia, um tempo em graça, esse processo depende muito da vida cristã como se está vivendo, né? Não vou me aprofundar porque eu tenho 2 mensagens aqui para ler, para falar desse sacerdócio real. Então, não há essa necessidade do sacerdócio em prática, como no templo, aquela coisa toda, porque tudo representava o filho. Então, quando o filho vem,
ele precisaria subir para que enviasse o Espírito Santo. Hoje, esse tratamento é um particular, de modo individual em cada ser humano. O Senhor tornou isso possível com o Espírito Santo depois do sangue derramado. Por isso, né, dizemos, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Yeshua, há poder porque esse sangue é precioso, esse sangue tem uma representação gigantesca e magnífica, que é o aproximar-se de Deus, de uma vida santa, para que possamos então testificar aí das grandezas do Senhor. Amém? Então eu vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 2. Vocês se atentem bem ao que vai ser lido aqui, tá? Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aí vai falar aqui de deveres sociais dos cristãos. Vou parar aqui por enquanto. Se percebe que existe um sacerdócio apropriado, ajustado, espiritual, de acordo. E precisam estar muito apropriados da mensagem. Que mensagem é essa? O Evangelho, que é o poder de Deus. Então, precisam estar de acordo. Não é de qualquer jeito. É um sacerdócio real. Tudo que é feito voltado para coisas físicas, para coisas que traz justificação de práticas, foge desse contexto aqui. É espiritual, porque tudo que é espiritual é voltado para o ser humano, no sentido não práticas ritualísticas, mas práticas de atitude, de ação, de comportamento, de perseverança. E um tema aqui
uma palavra que ela é muito perigosa na vida daqueles que ainda não estão de acordo, que é a maledicência. A maledicência no olhar, a maledicência no falar, a maledicência no tratar de coisas ou ação no que diz respeito a pessoas. Maledicências. Por que ela é perigosa? Porque a maledicência, ela é silenciosa. O cristão precisa tomar muito cuidado com ela, porque ela não é palpável e nem sempre ela é testificada em palavras. Há aqueles que são perigosos de fala, né? Coloca a maledicência na fala, já se demonstram com ação de maledicências. Já outros são silenciosos e que pode ter sim atitudes ou planos de prejudicar por conta da maquinação dos corações. Então, a maledicência é algo que o cristão deve tomar muito cuidado mesmo, porque são rasteiras aí que o inimigo prepara, né? Então, a gente precisa estar alicerçado. E quando estamos voltados para esse sacerdócio real, ajustados, alinhados, entendemos como que é que o Senhor quer que agimos, né? Que lidemos, né, com as situações, de acordo com o que diz a palavra. Não só do ministério do apóstolo Paulo, mas também das palavras ditas pelo próprio dono da igreja, né? Que é o Senhor e Salvador Yeshua. As instruções dele. Tem uma mensagem, me veio à mente agora, a respeito porque os 10 mandamentos falam, não matarás. Aí o Senhor Yeshua vem e coloca lá em Mateus essa questão do matar em palavras. Chamar o irmão de raca, né? Tem algumas traduções que falam raca, ou seja, maldar um outro ser, o seu semelhante, com palavras. Você está matando essa pessoa com palavras de prejuros, palavras grosseiras, palavras de julgamentos, palavras de cunho precipitado de idealizações que se tem com outras pessoas. Então, são perigos e são muito sutis, vou dizer assim, né? Sutis porque é preciso ter controle. A própria palavra também vai falar a respeito da língua, né? O perigo da língua. Deve tomar cuidado para refrear a língua, né? Mas a palavra do Pai, ela vem trazer as instruções de como devemos nos acautelar, como devemos estar atento. São vários conselhos. São vários conselhos, né, que devemos estar aí instruídos, e hoje é mais isso, é mais voltado para essa questão da consciência desse sacerdócio real, cristão e o sacerdócio real. E o que nos impede? Né? O que nos impede são atitudes ou ações perigosíssimas. Eu gosto de fazer algumas ilustrações. Imagine aí, né? Você está correndo risco dentro da própria casa, por exemplo. De repente tem ali, Deus o livre, né? Mas tem uma bomba dentro de casa, escondida. Mas você se sente muito seguro. Você tem um muro alto, você faz todas as medidas de segurança, você se sente seguro. Mas a qualquer momento, pode acontecer uma explosão e você não se deu conta, não percebeu, né? Então, tratando-se da maledicência, é bem isso. Devemos tomar muito cuidado. E o que não falta são instruções bíblicas, voltando para essa questão da responsabilidade do indivíduo. Então, Cristo ele já vem dando as instruções para a gente se acautelar, para que tomemos cuidado com a língua, tomemos cuidado com o comportamento,
Tomemos cuidado com a palavra que diz que haveremos de prestar conta de todas as palavras que tivermos dito. Claro que isso diz respeito àqueles que têm a palavra em mãos, aqueles que têm a vida construída sobre o id e levar a mensagem, né? Porque a palavra do Senhor é muito preciosa, é o tesouro aqui na terra. Então tem que ser muito bem colocada. Você imagina, tem pessoas que amam tanto falar da palavra do Senhor, que tem muito zelo, e já tem outras que falam para ganhar fama, para ganhar seguidores, para professar bênçãos sobre a vida das pessoas, dizer que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, ganhar dinheiro, usando a palavra do Senhor sem nenhum princípio. Então é perigoso, porque haverão de prestar conta. Porque tudo depende muito da intenção, né? Então a intenção tem que ser o quê? Almas libertas, santificadas, ajustadas, para estar aqui firme, que essa pedra aqui de esquina está ali a nosso favor. Ao contrário dos arquitetos, hoje até colocando uma palavra aqui, né? Dos construtores, como diz aqui, os construtores que estão aí construindo seus palácios de areia do seu modo, bem suntuosos e confiantes de que estão fazendo algo que está de acordo, onde a própria palavra do Criador vai mostrar que o caminho é estreito e como é esse caminho. Mostra detalhadamente como essa mensagem aqui de 1 Pedro, capítulo 2. Sacerdócio real. Existe um jeito, um modo correto, um parâmetro de como exercer algo aqui na terra para o Criador. E a nossa consciência precisa estar muito bem alinhada. Amém? Agora os deveres, né? Amados, a partir do versos 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. E por enquanto, glorifiquem a Deus no dia da intervenção. O cristão não pode ficar esperando reconhecimentos e assim de imediato e de pessoas. Precisa estar muito certo que se existir algum tipo de recompensa ou reconhecimento, vai ser no dia da intervenção. Vai ser no dia do retorno do nosso Senhor. Aí sim saberemos quem é quem na fila do pão, né? Como diz o ditado humano. Versos 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus.
porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por sua ferida vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de sua alma. Glória a Deus. Amém, né? Você vê que os deveres aqui são bem claros, é voltado para a questão do trato, é questão da submissão às autoridades. Se é uma monarquia, a reis, porque existiram muitas monarquias, né? Se é os governantes, isso é muito comum, como no Brasil, todos os estados, cada estado tem um governador, né? Então, nem sempre a política de um governador é a mesma de outro. Deveria ser de acordo com as necessidades, mas sabemos que não, e nem por isso o povo de Deus, o povo esclarecido, o povo que crê na palavra, vai agir de forma implacável contra essas autoridades. Até porque existem aí muitas formas, muitos meios, né, para se barrar, seja um decreto ou coisa do tipo, né? Não depende somente da população, depende daqueles que nos representam no Senado, na Câmara dos Deputados, né? É para isso que nós elegemos esse povo, para que trate de assuntos que sejam de acordo com a necessidade do povo. Então sabemos que existe sim um processo aí. Então essa submissão basicamente é isso. É não usar de formas de prejugo, né, prejuros, vamos dizer assim, de palavras grosseiras, de baixo escalão, contra autoridades. Temos que realmente assistir, né, e claro que o povo tem força, né, o povo tem força e a força ela é usada de acordo com quando voltamos, quando temos que analisar aí as propostas, né? Ainda acreditamos aí que temos um país democrático, né? Então é muita coisa que envolve a vida do ser humano, porque nós vivemos, somos prestadores de serviço nessa terra, mas somos, como diz aqui a palavra, estrangeiros. E devemos ter boas atitudes, bom comportamento de fala, de ação, para que isso sirva de exemplo para a impiedade, para aqueles que ainda nem sequer têm desejo de conhecer a Deus através da palavra, mas também daqueles que estão no caminho, caminhando para chegar a essa intimidade, a essa clareza de conhecimentos, né? A compreensão, e até que se chega a esse leite puro, desejar, como criança deseja, né, o leite materno, desejar esse leite puro. Então tem aí um processo. O processo muitas das vezes é doloroso para alguns, dificultoso para outros, porque depende muito da vontade, né, da determinação de cada pessoa e também
daquilo que cada um tem nos seus caminhos como oportunidade de ouvir sobre a palavra de Deus, e quando encontra homens valorosos, preparados, espirituais, então aí fica, vou dizer assim, mais fácil. Porque o Espírito está, só que o Espírito não nos obriga a ler a palavra de Deus, não nos obriga a querer ouvir a palavra de Deus. É tudo uma questão de respeito e reconhecimento da grandeza do Senhor. Então precisamos nos submeter sim nesse sentido, tá? Mas a vida cristã não está 100% debaixo de uma hierarquia de governos, não. A vida do cristão ela tem que estar pautada sobre o que a palavra de Deus, o efeito que a palavra de Deus faz na vida dela. Então, ela vai poder contribuir na sociedade. E aí se entende que primeiro tem que vir um tratamento individual, um tratamento em nós, para sermos contribuintes, para fazermos parte desse sacerdócio real. Precisamos permitir que o Senhor nos purifique, tire as impurezas, tire tudo aquilo que impede da gente alcançar um conhecimento mais excelente. Esse leite puro, né? O vinho novo, que é o que eu tenho colocado aí, falando, é sempre um assunto seguido, né? Porque o entendimento aqui é da palavra de modo espiritual. Então, o leite puro, o vinho não fermentado, mas o vinho novo, é necessário, gente, que a gente absorva. É necessário que nasçamos novamente, tirando tudo aquilo que atrapalha uma vida santa, uma vida voltada aí para a vida espiritual. Tudo nos leva para o sentido de vivermos a vida no sentido espiritual, compreendendo a palavra de modo espiritual. Uma vez que isso é entendido e se segue esse caminho, não há mais inconstância, não há mais dúvida, não há mais essas questões de impurezas como a maledicência. E é importante colocar que vivemos num mundo de corrupção generalizada. Então sempre o cristão tem que estar se desviando, né? Procurando o caminho, com certeza absoluta de que é esse o caminho que o Senhor quer que a gente se direcione. Por isso que eu falei aí de Jacó, que quando ele retorna, ele não se une mais à questão parental, no caso o irmão Esaú, porque o caminho ele já entendia que o que o Criador queria para a vida dele era outro. A palavra ela é um segmento. Por conta disso, então se vocês quiserem ler, é 1 Pedro capítulo 2, lê o capítulo todo. Eu vou ler aqui, só para complementar esse raciocínio da responsabilidade. Vou ler aqui Eclesiastes. Não sei se vai dar tempo, leio tudo, viu, gente? Eclesiastes também 2, capítulo 2, amém? Eu vou ler até o versos 11, tá? Ó, Eclesiastes 2. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. Vinho e extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu. Nos poucos dias da vida humana, lancei-me a
grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém. As delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando amigo a minha sabedoria. Não, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Vamos entender essa mensagem de forma espiritual, que aqui esse é o objetivo. Percebam que Salomão, a história de Salomão, é uma história de opulência, né? De riqueza, de poderio. E aqui, sem abrir mão da sabedoria, porque ele está lúcido no que ele está falando. E curioso. E está colocando aqui a questão no geral, da humanidade no geral. Ele quer descobrir, né? Ele quer descobrir qual é o sentido das coisas, né? Debaixo do sol aí. Debaixo do... Peraí. Se é sol ou é céu? Deixa eu... É o sol. Do sol, isso. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele está colocando no geral, gente. Veja que ele usufruiu de tudo que o olhar poderia ver ou desejar. Fez jardins, né? E tá aí na história, quem quiser confirmar também. Construiu um império, teve muitos bens, como bois, né? E ele coloca aqui muito claramente que antes dele não se houve pessoas nesse status aí como ele. E ele está colocando no geral por quê? Porque toda a luta do homem é conquistar, é usufruir, né? Tem algo de errado em usufruir de bens? Não. Quando você está na mentalidade, vou trabalhar para usufruir. Mas isso não é tudo, tudo é Deus. Geralmente o homem trabalha, deixa tudo para os seus herdeiros. Então o foco aqui de Salomão é: qual é a importância de tudo isso? Vi que tudo é inútil. Por que inútil? Perceba que ele está antes de Yeshua. Mas de Moisés até o Salvador, a palavra testificava dele. Salomão não era inocente em relação ao filho, à vinda do filho, essas promessas. O foco é: qual é o sentido? Ele não dá essa resposta, mas nós podemos, porque nós estamos agora no tempo em graça e sabemos que foi dado um filho justo, santo, o sacerdote para sempre.
E Ele intercede por nós e nos garante vida eterna. Então faz sentido a vida debaixo do sol com o Senhor na direção, com a palavra do Senhor nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. Faz sentido viver, porque eu li lá, 1 Pedro, mesmo tendo aflições, tendo que se submeter até julgos complicados e dificultosos quando se trata da questão governamental, temos que suportar porque nós já alcançamos coisas mais excelentes, que é esse sacerdócio real. Estamos focados, como o apóstolo Paulo, em coisas grandiosas que não se vê fisicamente, mas que é prometido por Deus e que é certo que tudo será cumprido. Salomão, ele está colocando, embora com as minhas palavras e minha compreensão, embora o homem usufrua de todas essas coisas, inclusive Salomão ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele usufruiu desses deleites dos homens aí. Ele teve acesso a vários tipos de pessoas para se relacionar, da forma como ele bem, e acredito que isso tem que ser entendido de forma literal mesmo. Ele era um rei, ele tinha ali, ele quis ter acesso ao exagero, vou colocar assim, né? E teve. Mas lá em Eclesiastes, aqui no próprio livro de Eclesiastes 12, vai dizer: tudo que se ouve, o fim é tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Aconselha que os jovens, no tempo da sua juventude, deem ouvidos à palavra do Senhor. Então, eu quero alcançar doutorados. A palavra aí é o seu foco? Salvador Yeshua é a direção? Amém. Alcance o conhecimento que você quiser. Se esbalde de estudar, mas tenha a direção certa. Esteja focado ao campo espiritual, à vida espiritual, porque é isso que vai fazer diferença no fim da vida. Nós somos imortais, estamos aqui presos nesse corpo. Existe promessa, sim, de vida eterna, até que tudo seja transformado, né? Como eu li lá, na vinda do Mestre, até que tudo isso se cumpra, né? Precisamos viver aqui, né? Nesse corpo. Então, temos que nos submeter a certas regras que são impostas. Deixa eu ver aqui onde eu li. Aqui, intervenção, no versos 12. Vivo entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, o foco tem que ser esse. Faz sentido tudo que vivemos aqui de forma digna e pela orientação do Espírito? Se o Senhor estiver na direção da nossa vida, aí tudo vai fazer sentido. Mas se não, é inútil. Pode desfrutar de riquezas, bens, glamour, fama, o que for, será inútil no final da conclusão, quando for avaliar, né? Veja que o salmista ele coloca isso: quando avaliei, porque ele quis passar por esses processos para ver qual era o sentido. E a conclusão foi: é inútil, debaixo do sol. E as pessoas podem ler isso e desanimarem. Puxa vida, o cara mais sábio colocado aqui entre os reis, o cara que teve sabedoria de Deus, falar que é sem sentido, que nada faz sentido. Não faz sentido assim, deste modo. A vida sem o foco, sem a consciência do sacerdócio real, sem entender o que é ser cristão, o que é fazer algo para Deus de acordo com a palavra dele, com as instruções das suas doutrinas, com a orientação do Espírito e com o entendimento do que está escrito no Evangelho, é inútil. Agora, se o nosso foco é esse, as instruções, o Espírito Santo, o arrependimento de pecados, se abster de tudo aquilo que polui o templo, que nos mantém
num corpo corruptível, que se corrompe, e não ser transformado com uma mentalidade, estou preso neste corpo, mas ele é incorruptível. Eu não tenho prazer nas oferendas do mundo. Se semelhar aí, né? Por isso que o Criador nos deu esse livro poderoso, para termos exemplo como José. Tanta aflição que José viveu, né? Tanta aflição que José viveu, e José não se corrompeu aos manjares do rei, não se igualou aos costumes ali dos egípcios, né? E o que não falta são aflições na vida de homens e mulheres que viveram instruídos sobre a vontade de Deus. Houveram pessoas que perderam seus entes queridos, mas não questionaram a Deus. Como o caso de Abraão, teve que se distanciar da sua parentela sem questionar a Deus. Jó, que passou pela... Quer aflição pior do que a de Jó? Perder 10 filhos, ouvir da boca da sua mulher para amaldiçoar a Deus, palavras de maledicência, e ele se permanecer íntegro. Então, gente, tem muitas palavras que não faz sentido a gente dar ouvido. E é dado ouvido quando não se tem a palavra do Senhor. Mas quando se tem, estamos blindados, estamos alicerçados. E precisamos passar isso, né? Lançar sobre as águas esse conhecimento para que as pessoas estejam certas, sem dúvidas, com esperança. Trabalhando sim, todo o tempo, contra a própria carne, contra a própria língua, contra a própria mente que pode, né, dar ouvido aí a coisas que não convêm, contra atitudes e ações que querem manter as pessoas aprisionadas a um corpo corruptível, para que se libertem. Veja que aqui fala da liberdade, mas não para usar da liberdade para fazer o mal. É uma liberdade de fato, que foi o Senhor que nos libertou. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Quem é livre não tem medo, não teme, porque sabe que o Senhor é com ele, né? Que o Espírito Santo é conosco, que o Espírito Santo age em nós, e precisamos sim fazer uso desse conhecimento para alcançar outras pessoas. Todo mundo vai dar ouvido? O Senhor conhece suas ovelhinhas, amém? Então, graças a Deus, já ultrapassou aqui, eu não sei se salvou, mas dou graças ao Senhor, e você